Oi, Lucas Soares aqui do canal Embriares, e hoje eu vou falar sobre senso de identidade. Bom, o que é senso de identidade? Primeiro eu vou falar um pouco o que é senso e depois de identidade, para a gente depois conversar então sobre o conceito. Primeiro, a ideia de senso. O que significa senso? É a faculdade de julgar, de sentir, de apreciar. É o juízo, entendimento, percepção, sentido. Então, o senso dá para dizer que é a faculdade de julgar e criar juízo sobre as coisas. É como a gente pensa sobre as coisas, como a gente se sente em relação àquilo, tá entendendo? O juízo que a gente faz daquilo, esse ato de fazer esse tipo de coisa. Identidade. Então, a identidade é o conjunto de características próprias com os quais se podem diferenciar entre pessoas, animais, plantas, objetos, uns dos outros. Então, em outras palavras, de forma mais simples, a identidade é a coisa que identifica aquela pessoa entre os mesmos daquela mesma espécie, da mesma categoria, que são semelhantes, né? Então, a identidade é a coisa que identifica aquele objeto no meio de muitos objetos parecidos. Então, senso de identidade o senso, é a capacidade que eu tenho de julgamento, de juízo, de me identificar como pessoa, me identificar como membro, participante de algum grupo, me identificar como filho do meu pai, filho da minha mãe, sabe? Me identificar como um funcionário da empresa. Enfim, o senso de identidade é essa coisa que eu tenho que me faz eu ter esse sentimento que eu tenho eu me identifico com aquilo, tá entendendo? Que eu tenho uma identificação única dentro de um meio. Bom, eu acho que deu para sacar a ideia. Mas por que eu estou falando sobre senso de identidade? E isso é um vídeo, eu quero deixar muito claro aqui, que esse vídeo é somente a minha opinião, tá? Apesar de eu já ter estudado sobre psicologia, desenvolvimento, e ter estudado um monte de coisa, eu nunca vi ninguém falando sobre isso em nenhum lugar. Mas de todas as coisas que eu já li e que eu percebo em mim, eu como Lucas, eu como ser pensante, eu tenho meu próprio senso de identidade, eu cheguei em algumas conclusões. Bom, primeiro, como é que funciona essa coisa de senso de identidade? Se a gente for observar no desenvolvimento humano, no início de uma vida humana, lá no princípio, quando a gente é um bebê, a gente é um recém-nascido, a gente definitivamente, o nosso senso de identidade, ele não existe. Ou o nosso senso de identidade, ele é completamente identificado com o da mãe. Ele não, o bebê, o recém-nascido, ele não se compreende como indivíduo. Tá entendendo? Ele não entende que ele é uma pessoa fora de uma outra pessoa. Na verdade, até algumas pessoas dizem que o bebê ele começa a desenvolver um senso de identidade no momento que ele toma aquela palmadinha na bunda, quando ele recém-nasceu, para ele respirar e ver que ele está vivo e que ele não precisa mais da mãe para viver. Só que isso é um processo lento, demorado, e tanto é que o bebê ele se identifica ainda com a mãe, com o peito da mãe, ele não consegue distinguir que o peito da mãe, do mamar que ele toma, é uma coisa fora dele. O bebê ele tem um comportamento como se aquilo fosse parte dele.
E aí tem toda uma explicação freudiana de as coisas erógenas, né? Primeiro vai na boca, depois, enfim. Então o senso de identidade primeiro, ele está completamente fora dele. Ele é tudo, ele a mãe, ele é um senso de identidade como se todas as coisas fossem uma coisa só. É uma unidade. Ele se sente pertencente a uma unidade, né? O todo. Depois, com o tempo, então, a criança começa a desenvolver, e aí ela começa a ver que ela tem um braço, e que ela mexe um dedo, mexe a mão, e consegue fazer movimento. Então, a criança em desenvolvimento, ela consegue perceber que ela tem um próprio corpo, que ela consegue mexer, que ela consegue manipular, e aí ela consegue se locomover, mexer, e aí ela vê que quando ela consegue chorar, e aí o alimento vem. Então ela começa a ter um senso de identidade com o próprio corpo. Tanto é que a criança, né, até uns 2 anos de idade, ela acaba se tornando completamente egoísta, tá entendendo? Ela faz tudo para ela, tudo que ela faz, ela se comporta, é tudo ela quer para ela faz manha porque ela quer a coisa que ela quer, ela chora, ela faz birra, porque tudo que ela deseja, ela quer que seja realizado, porque o senso de identidade, tudo que está fora dela e com ela mesma, é para ela realizar os instintos delas, os desejos dela como criança. Então o senso de identidade fica muito focado no meu ego, tá entendendo? No ego, que não é o meu, não é o eu, mas é o, vamos dizer assim, esse mecanismo psíquico que a interface do cérebro ele cria, né, o ego. Então, o senso de identidade fica egóico, tá entendendo? A gente fica completamente identificado com o próprio ego. À medida que a criança vai se desenvolvendo, vai sendo adulto, vai sendo adolescente, quer dizer, o senso de identidade, ele transborda, então, os limites do próprio corpo, e aí, então, ele começa a ter uma identificação social, que ele já tem isso desenvolvido com a própria mãe, e com o pai, e aí ele começa a ver que tem outras pessoazinhas pequenininhas que nem ele, que ele consegue interagir com isso tal, e aquilo, então, o senso de identidade dele começa a se transferir para fora. E aí ele começa a desenvolver, então, uma identidade social, né? É uma identidade, eu me identifico com aquela pessoa, eu me identifico com aquele grupo, eu me identifico com o pessoal do colégio, o pessoal do time de futebol. Então a gente como adolescente, como criança, adolescente, a gente começa a desenvolver então essa identidade social. Até onde eu entendo, a gente desenvolve essas duas características, né? Que eu consigo perceber, mas é muito a minha opinião, tá? Eu consigo perceber dentro da psicologia do desenvolvimento. Na minha opinião, o senso de identidade ele continua se desenvolvendo até a fase do adulto maduro, que para mim é o ponto alto, o ápice. Que eu vou dar spoilers, não vou dar spoilers, depois eu vou explicar qual seria o senso de identidade mais elevado. Então, à medida do tempo que a pessoa vai amadurecendo, ela vai desenvolvendo as últimas características biológicas de capacidade cognitiva do próprio cérebro. Isso vai se dar lá pelos 21 anos. Então, o senso de identidade ele começa a passar por uma fase de transformação entre ele começa a equilibrar o ego dele com a identidade social, ou a identidade egóica com a identidade social. Né? Eu acredito que isso já vem se desenvolvendo antes, de uma forma meio proto, né? Meio pré, mas a partir ali dos 21 anos a pessoa começa a se desenvolver, então, como um senso de identidade de um equilíbrio dessas duas forças. E aí o senso de identidade ele começa a ser autocentrado e não egóico, tá entendendo?
E aí não fica, a minha identidade não fica no meu ego, mas fica no meu senso de eu. Porque a ideia de ego, o ego ele que estrutura a personalidade. E a personalidade ela é formada, então, pelas influências institucionais, né? pela metodologia, pela cultura. E a personalidade, o ego, ele não é a nossa essência, ele é só ele é só a nossa personalidade de persona. E persona vem de máscara, né? De máscara do personagem. Então, se a gente não consegue amadurecer como personalidade e não consegue desenvolver, então, os atributos conscienciais, né? A nossa intelectualidade, a nossa capacidade, a nossa faculdade da razão, a gente não tem, então, aporte, a gente não tem apoio suficiente para superar a nossa própria personalidade e trazer a nossa essência à tona. A gente ainda fica muito vivendo dessas amarras culturais, mesológicas, que formam a nossa personalidade. Então, o senso de identidade, numa terceira fase, então, ele seria uma fase de equilíbrio, onde que ele não é nem mais egóico, nem é mais centrado no meu ego, eu quero tudo pra mim, e nem, nossa, eu tenho que agradar todo mundo, tenho que agradar todo mundo. Ele é um senso de identidade que ele tem autonomia e ele vive numa condição de interdependência. Ele tem a sua própria autonomia, tem a sua autossuficiência em algum nível, mas ele ainda depende das outras pessoas, assim como as outras pessoas dependem de mim. Então, o senso de identidade não fica apoiado nem no meu ego e nem no social, fica apoiado no meu eu essencial. Que eu poderia dizer que que fica apoiado na nossa essência. E aí, isso é uma coisa que eu acredito que não é todo mundo que consegue alcançar ou chegar nessa condição. O que eu mais vejo hoje em dia é adultos infantis. Infelizmente, é meio triste de falar isso. Eu posso estar também me achando o mais maduro de todos aqui, mas infelizmente eu vejo muitos adultos infantis ainda, porque eles não conseguem estar centrado num eu que é um ser humano constituinte de uma sociedade, num grupo, onde é que a gente tem os nossos papéis sociais, a gente precisa só simplesmente exercer a nossa função e não querer tudo pra mim, tá entendendo? Ou não ficar sendo o bom moço de querer ficar ajudando todo mundo, né? A gente ter, então, vamos dizer assim, uma manifestação mais autêntica e madura. Porque, na minha opinião, e aí eu vou dar um pulo do gato aqui, o nosso senso de identidade, depois de todo esse processo de amadurecimento, ele deveria estar apoiado na minha inteligência como consciência, como ser humano. E isso não é uma coisa meio simples para explicar, é meio complexo, eu tenho que explicar muita coisa aqui resumidamente. Mas basicamente seria eu estar consciente de todas as amarras institucionais, né? Sei lá, política, o governo, a igreja, meus amigos, o pessoal do trabalho, a família, todas essas coisas que me ajudaram a construir minha identidade até aqui. E aí depois eu preciso, vamos dizer assim, desamarrar as coisas que estão em excesso e ficar só com a parte que é necessária, que se precisa. Porque o nosso senso de identidade deveria estar apoiado em cima da nossa inteligência. Porque a nossa inteligência é a que tem a capacidade de distinguir o certo e o errado. É a nossa capacidade de discernimento. E aí, isso é uma coisa que os meus estudos me levaram até
essa ideia, que eu acredito ser uma condição mais avançada e não tão comum, mas eu vejo que o caminho é por aí. Agora, a ideia do vídeo é falar sobre senso de identidade e trazer para reflexão aonde está o nosso senso de identidade. A gente ainda fica vivendo para ter um reconhecimento social? A gente fica vivendo para os outros reconhecerem a gente num grupo, como a gente fosse legal, coisa e tal? Ou a gente faz as coisas por nós mesmos e faz as coisas certas porque elas são certas? Ou como é que é isso? Ou eu faço as coisas, relativizo e faço isso para eu ter mais benefício, né? Que é um senso de identidade egóico. Porque o que eu mais vejo os adultos hoje é ficarem oscilando entre esses dois, né? A identidade egóica e a identidade social, agradando todo mundo, mas no final das contas eles querem tudo para eles. E não o meio do caminho, entende? Enfim, eu espero que esse vídeo tenha ajudado, que tenha ajudado a esclarecer um pouco o que é a ideia do senso de identidade. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha contribuído com a vida de vocês. Por favor, se inscrevam aqui no canal, deixem um joinha, deixem um like, isso ajuda bastante. Dúvidas, por favor, aqui na descrição. E é isso. Valeu!